Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo num dia bastante agitado dentro do Vasco. A gente vai trazer aqui informações sobre a entrevista que aconteceu pela parte da manhã dessa sexta-feira do Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente geral do Vasco da Gama, ao Sport TV, onde ele de fato trouxe bastante novidades sobre esse processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Deixou bem claro que na semana que vem terá uma reunião do Conselho Deliberativo, falou inclusive sobre o processo, o prazo de transformação do Vasco em uma SAF, esclareceu e revelou tudo o que irá acontecer e deixou bem claro também qual será o planejamento do Vasco com relação a títulos, conquistas e informou que o Mundial é sim o objetivo do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a coletiva que teve do Anderson Conceição, onde o zagueiro também falou sobre esse processo que vem acontecendo dentro do clube, da SAF no Gigante da Colina, trouxe também notícias sobre esse clássico de domingo, deu seu posicionamento e mostrou estar bastante ansioso para essa partida. E além dessas muitas outras informações, traremos aqui no vídeo de hoje para você, torcedor vascaíno. Então é claro, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, então não perca tempo, aqui embaixo já se inscreva, ative também o seu sininho de notificação. A gente está aí na meta de chegar aos 62 mil inscritos, falta bem pouquinho, menos de 50 inscritos, então nos ajude. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo a sua inscrição e é claro também o seu like, o seu comentário, vamos ajudar cada vez mais o nosso canal, que depende muito da sua ajuda. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar nesse assunto SAF, reunião do Conselho Deliberativo, Anderson Conceição, eu quero trazer uma informação importante sobre o Vasco na Copa do Brasil, porque hoje, pela parte da manhã, a CBF finalmente informou quando será realizada a partida entre Vasco e Juazeirense pela segunda fase da competição. A partida ocorrerá já na semana que vem, dia 9 de março, às 9h30 da noite, transmissão segue sendo pela Amazon, aliás, aplicativo, programa onde foi transmitido o último jogo do Vasco da Gama, e a partida será na Bahia, em Juazeiro do Norte. Um jogo importante, um jogo, claro, com as suas dificuldades. Na última partida contra a Ferroviária, a gente já viu que não foi fácil, o Vasco se comportou de uma maneira completamente reativa, o que dificultou os 90 minutos, e com certeza na próxima quarta-feira, mesmo o Juazeirense sendo um clube da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, também terá dificuldade. Eu trouxe mais informações sobre essa partida no vídeo pela parte da manhã, então se você não viu, corre lá para dar uma olhada. Juazeirense que já ainda no ano passado venceu e eliminou o Cruzeiro na sua casa, venceu também o Sport, eliminou o Clube de Pernambuco na sua casa, venceu o Santos, então não será uma partida fácil. Confronto definido, quarta-feira que vem, dia 9 de março, às 9h30, no estádio, na casa, no caso, da Juazeirense. Deixa aí a sua opinião. Se você está ansioso na expectativa para uma classificação, que claro, é a obrigação do Vasco nessa próxima quarta-feira. Agora, falar sobre reunião do Conselho Deliberativo, pois hoje pela parte da tarde, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, convocou uma sessão extraordinária, com o intuito aí de conhecer, deliberar e discutir sobre a SAF, sobre os ritos aí que irão acontecer e devem ser seguidos pelo órgão, pela instituição Vasco da Gama na Assembleia Geral, para que possa constituir essa mudança dentro do Gigante da Colina. Essa sessão, essa reunião, para falar de uma maneira mais formal, aliás, de uma maneira mais informal, irá acontecer na próxima semana, dia 10 de março. O jogo do Vasco será numa quarta, dia 9, e a sessão, essa reunião, irá acontecer dia 10 às 6 horas da tarde. Com relação ao formato, será híbrido, diferente do que aconteceu nessa última sessão que tivemos do Conselho Deliberativo para aprovar o empréstimo Ponte. Irá acontecer de maneira híbrida, tanto na sede aqui na Lagoa, sede náutica, quanto também de maneira virtual. Terá discussão e hoje, além disso, a gente também teve a informação com relação à Assembleia Geral, O Vasco está em processo de constituição de uma SAF, a gente ainda não sabe se irá ser aprovado, reprovado, se irá acontecer, se não vai, porque isso, esse posicionamento está na mão dos sócios do Vasco. Mas tivemos a informação que esse processo será feito em duas AGEs, em duas Assembleias Gerais extraordinárias. A primeira será para o sócio votar com relação à mudança de estatuto, a proposta de constituição da SAF 100% Vasco no estatuto, e também a proposta aí de alteração num tópico que tem
dentro do próprio estatuto do Vasco da Gama. Então, 2 itens serão votados, a proposta de constituição do SAF da SAF e a mudança do estatuto, e terá também uma segunda AGE, uma segunda Assembleia Geral, onde terá a votação na transferência desses ativos da SAF à 777 Partners, ou seja, uma será para aprovar a mudança no estatuto, a primeira Assembleia Geral que estará nas mãos do sócio, e a segunda também a Assembleia Geral que será para transferir a SAF do Vasco a 777 Partners, ou seja, o sócio terá aí a responsabilidade de votar no futuro do clube, e é claro, se você é um sócio do Vasco da Gama, vote com consciência, porque o futuro do clube está nas suas mãos. E o Carlos Roberto Osório, como a gente já trouxe no início do vídeo, hoje pela parte da manhã, deu uma entrevista ao Sport TV. E ele deixou bem claro o que irá acontecer, esse processo aí que vai ter, né, no Conselho Deliberativo nessa próxima semana. Já havia esclarecido dessa reunião, dessa sessão, e falou sobre esse processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Então, dê uma olhada aí nas palavras do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório. Nesse momento, no momento da due diligence, nesses próximos 90 dias, existem algumas questões que ainda estão sob confidencialidade. Nós estamos avançando na comunicação com o torcedor e com os conselhos do clube da melhor maneira possível. Importante dizer que nós queremos, a direção do Vasco entende o seguinte: esse negócio, nós temos absoluta certeza, é muito bom para o nosso clube. Quanto mais desse negócio for descortinado, melhor vai ser para a formação de opinião dos nossos sócios, dos nossos beneméritos, dos nossos conselheiros, e mais tranquila será a sua aprovação. Mas nós temos um parceiro externo e nós temos algumas cláusulas de confidencialidade a respeitar. Terminada essa fase de diligências e assinado o contrato vinculante, aí sim, um conjunto maior de informações vai ser disponibilizado para que os sócios do Vasco possam fazer o seu juízo de valor e decidir, em última instância, numa Assembleia Geral, o sim ou não para a criação da SAF. Nós temos procurado manter canal aberto com todos os poderes do clube. Esse é um trabalho que nós fazemos diuturnamente e estamos utilizando a nossa Vasco TV para tratar desse tema. E, muito importante, o Conselho Deliberativo se reúne na semana que vem para definir o rito. Eu já posso adiantar, Marcelo, vai ser um rito conservador. Vamos levar em consideração todas as opiniões recebidas de conselheiros, beneméritos e torcedores, de modo que a gente tenha absoluta blindagem jurídica para que o sócio do Vasco faça a decisão e essa decisão seja consagrada e seja levado a efeito. É o futuro do nosso clube que está em jogo, Marcelo. Então, como vocês viram aí, o Osório deixou bem claro que a expectativa, inclusive, é que essa mudança já possa acontecer em meados desse ano. Ou seja, para maio, junho, julho, o Vasco já pode, caso venha a ser aprovado, ser constituído e considerado uma SAF. E a 777 Partners sendo o investidor que tem 70% das ações. Então vamos esperar, aguardar, e a gente vai seguir informando a cada um de vocês sobre esse processo. Mas o Osório também falou sobre o desejo do Vasco na SAF. Qual será o planejamento? Qual será o objetivo? Vai conquistar títulos? Vai ser uma SAF para vender jogador? Ele falou ao ser perguntado sobre isso. Então, dê uma olhada aí nas palavras do primeiro VP geral do Vasco da Gama. Para o caminho da SAF, a diretoria estabeleceu 2 objetivos principais. O primeiro, garantir que o futebol do clube volte a ser competitivo em todas as competições que participaram, ou seja, volte a disputar títulos, os principais títulos. Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial de Clubes. Esse é o objetivo do Vasco. O Vasco precisa de recursos para montar equipes fortes e competitivas. E o segundo ponto fundamental, a equalização do endividamento do clube, que estrangula e asfixiou o clube durante esses últimos anos ou décadas. Então a resposta é sim, Rodrigo. Nós temos no nosso acordo com a 777 salvaguardas e exigências de investimentos mínimos no futebol. Como você bem disse, esse tema hoje está sob confidencialidade, mas a torcida do Vasco pode ter absoluta certeza que são metas agressivas, são metas importantes que garantem elenco competitivo nas principais competições que o Vasco disputar para vencer. E para isso, a gente sabe, no futebol moderno, recursos são necessários e esses recursos estão assegurados em contrato. Então deixe aí a sua opinião, se você concorda com isso, e de fato também, né? Claro, acredita que o objetivo, o foco do Vasco será conquistar títulos, né? E se você também concorda com essa transformação.
Além dessa participação do Osório ao Sport TV, hoje também na parte da tarde tivemos aí a coletiva do Anderson Conceição. E como sempre vem acontecendo, um dos tópicos de uma das perguntas foi SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e além, é claro, de várias outras perguntas envolvendo esse clássico de domingo contra o Flamengo. Mas com relação à SAF, o Anderson Conceição respondeu. E vocês vão dar uma olhada agora nas palavras do zagueiro e capitão do Vasco da Gama. Cara, vou falar a verdade para você, a gente tem conversado bem pouco sobre SAF, sobre essas coisas que não cabe a gente, sabe, a nós jogadores. A gente tem focado muito no nosso trabalho dentro de campo, porque a gente tem procurado fazer as coisas muito bem feitas dentro de campo. A gente sabe que a gente está no processo de reestruturação, a equipe totalmente nova, comissão, e eu acredito que fora de campo essa parte aí da SAF, da diretoria, eles que vão resolver tudo para deixar tudo bem encaminhado para que a gente possa trabalhar focado só dentro do campo. Então, como vocês viram aí, né, o Anderson deixou aí bem claro que tem conversado pouco sobre a SAF dentro do vestiário. Essas coisas não cabem ao elenco, mas sim à diretoria. Mas a gente sabe muito bem da empolgação que vem acontecendo dentro dos bastidores do nosso Vasco da Gama, se tratando do elenco Cruz Maltino. E além disso, o Anderson, sem dúvida nenhuma, foi perguntado sobre esse clássico de domingo. Clássico importante contra a equipe do Flamengo. O primeiro clássico dos milhões da temporada e um clássico após a última vitória do Vasco pelo placar de 3-1 sobre o nosso maior rival. O Anderson, bastante ansioso, aliás, falou sobre essa partida. Então fala daí, Anderson Conceição. Eu estava até conversando com o Carlos antes da entrevista que acho que eu joguei alguns clássicos na base sim, mas eu não estou me lembrando muito, sabe, faz um pouco tempo, né? Mas se tratando de Vasco e Flamengo, é um clássico dos milhões. E é um jogo que você tem que entrar ligado. A gente ainda não conseguiu vencer um clássico. E eu espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo e conseguir uma vitória, que é importante pra gente aí nessa nossa caminhada. Então, como vocês viram aí, né, de fato o zagueiro bem empolgado, e assim como ele, nós torcedores vascaínos estamos nessa expectativa e queremos a vitória, mesmo sendo o elenco com uma folha salarial muito maior. Vasco Flamengo é Vasco Flamengo, e o torcedor vascaíno não quer outro resultado que se dão os 3 pontos e uma vitória sobre o nosso maior rival. Deixa a sua opinião aí nos comentários se você também está na expectativa grande para essa partida de domingo. Faço questão, é claro, também de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe aqui embaixo esse vídeo, deixe seu comentário para que todos os amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e também se inscreva no nosso canal. Se você quer ver mais trechos, tanto da entrevista do Anderson Conceição, quanto também da participação do Carlos Osório no Sport TV, vá no nosso canal de corte, link aqui na descrição, Corte do Gigante. Lá vocês vão ter acesso a tudo que aconteceu, tanto na coletiva, quanto também na participação do Osório. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.